amados, a paz de Jesus, aqui é o irmão Renato, retornando no canal Hora Teológica, tudo bem com vocês? Hoje trazendo uma dica de leitura especial sobre uma obra de escatologia, uma obra até de uma editora não tão conhecida, mas eu vou apresentar aqui que é um assunto polêmico, um assunto interessante que todo mundo gosta de estudar. Antes de a gente entrar nessa obra aqui, nesse review, se inscreve no canal, tá bom? Dá aquele like, aquela curtida. Você que não é inscrito, marca a sua presença aqui, se inscrevendo no canal e acionando o sininho das notificações. Aperta o sininho, dá uma olhadinha que vai abrir aquelas três abas, aquela primeira opção de todas você aciona para você não perder nenhum conteúdo do canal, ok? Vamos para o review? A obra que eu vou apresentar para vocês aqui hoje, mas aqui ó, Hades, O Lugar dos Mortos, do Robert Gouvet, editora Escriba do Reino. Tá, vai aqui ó, com apêndices sobre os Néfilins e os Refaíns. Essa aqui que é uma obra de 223 páginas. Né? Ele vai tratar aqui ó, sobre Hades, Lugar dos Mortos, a primeira parte. O Sheol na Revelação Patriarcal. Coré, Datã e Abirão no Deserto de Cádiz. Saul e a Feiticeira de Endor. Essa parte aqui é muito boa. A Profecia de Davi, a Descida de Cristo ao Hades. O Descente ad Inferos, desceu às partes mais baixas da terra, pequena onomástica da seção. Referências bíblicas à seção dos ímpios no Hades, o Hades e a morte, lugares distintos, o estado da alma dos justos e sua esperança final, o Hades debaixo da terra, 3 dias e 3 noites no coração da terra, do mais alto ao mais profundo, os 2 paraísos, os santos que morreram não estão no céu beatífico, um corpo formado nas profundezas da terra. Aí vem a conclusão. Os apêndices, os filhos de Deus, Néfilins e Refaíns, considerando as objeções, anjos que abandonaram os céus, a natureza do pecado que eles cometeram, a informação do Novo Testamento, os Refaíns presos no Sheol, Hades, os espíritos em prisão e a descida de Cristo ao Hades, o testemunho da história antiga e da igreja primitiva, referência aos gigantes. Apêndice 2. Eram os anjos ou homens? Um estudo sobre Gênesis 6. Até já falamos sobre isso aqui no canal, né? Considerando alguns fatos, anjos se materializando, avaliando as objeções, os verdadeiros deuses do paganismo, a fraqueza da objeção, resumindo, influenciando os assuntos terrenos, a mitologia concorda, um argumento conclusivo. Apêndice 3. Os Néfilins e Refaíns, as cidades da planície, a degeneração dos habitantes de Sodoma, evidências históricas do passado de Sodoma, os anjos, os Néfilins e os Refaíns do Tártaro. A parte interessante, irmãos, que eu vou apresentar para vocês aqui agora, vou começar aqui na página 49 não. A parte 157. Isso. Os espíritos em prisão e a descida de Cristo ao Hades. Embora a posição do autor é uma específica, ele também vai apresentar outros pontos de vista. E eu também assim vou dar a minha conclusão, porque eu acredito que seja um tanto diferente do autor. Você também, se tiver algum comentário a fazer, pode compartilhar também. Comenta aí embaixo, vê se a tua posição é igual ao do autor, ou igual à minha, ou uma outra diferente também, para você estar participando. A página 157 vai falar assim. Mas qual o destino dos anjos gigantes? A Escritura revela em 2 passagens de Pedro. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, os justos pelos injustos, para conduzirmos a Deus morto, sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus, aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, no qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvas através da água. 1 Pedro 3, 18 ao 20. O autor vai dizer, estou ciente da interpretação popular que diz que o Espírito Santo pregou através de Noé, aqueles que antes do dilúvio estavam vivos, mas depois foram para a prisão. Todavia, parece-me uma evasiva. Quando a Escritura diz que Cristo foi e pregou os espíritos em prisão, o comentário nega o texto e afirma que ele pregou os homens da terra. Além do mais, qual é a segunda hipótese? O significado das palavras foi e pregou é mero pleonasmo. Mas deixando isso de lado, por um momento, em prol do argumento, vamos considerar o significado geral do versículo. Foi o evangelho pregado aos mortos. A posição do autor aqui, ele vai dizer que Cristo realmente foi ao Hades. Em alguns pontos aqui específicos, o autor vai deixar bem claro que ele entende que o Hades, muitas das vezes, também interpreta-se como inferno. Não em todos os textos. Em alguns contextos específicos, significa inferno. Mas aqui não é o ponto. Ele vai dizer aqui que Cristo realmente desceu até as regiões inferiores
e pregou aos espíritos em prisão, aos mortos, né? Desceu às partes mais baixas. Na minha posição, eu até discordo um pouquinho, irmãos, que eu penso que quando o texto bíblico vai falar que o Senhor desceu às partes mais baixas da terra, né? Eu não creio que seja até o centro da terra, mas sim na visão da onde Cristo desce. Ele desce do céu para a terra. Pregar aqueles que estavam mortos. No caso, realmente, não são aqueles mortos aprisionados em algum local. Assim eu creio. Mas sim, como vai dizer aqui do Espírito Noé, vai fazer uma comparação, né? Ele vai fazer o texto bíblico vai nos levar até o período antediluviano, onde o Espírito, né, de Cristo, no caso, pelo Espírito Santo, você vai ter que ver aqui o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, com o mesmo termo usado, pregando através de Noé aqueles antediluvianos, no caso, que seriam mortos hoje, ou aqueles mortos, ou aqueles que morreram, né? Então, assim, o autor ele vai para uma viés, e eu acredito que seja completamente diferente. Ele não crê na questão de Noé, ele vê que realmente Cristo foi até as partes mais baixas da terra pregar aqueles que estavam mortos, ok? Eu já creio na posição tradicional, que foi pelo Espírito de Cristo que Noé pregou, até porque a teologia, né, o próprio texto bíblico vai falar que Noé era pregoeiro da justiça. Vamos para outro ponto aqui interessante, que está na página 49. Olha aqui outro ponto interessante. É isso mesmo. Aqui, ó. Embora não pareça satisfatório, não temos apenas a prova diferencial, temos afirmações direcionadas à verdade em outras partes da Escritura. Ora, aquele que subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra, né? Então, nós falamos nesse ponto aqui. Eu continuo ainda assegurando a minha posição em relação a isso. Deixa eu ver, acho que na página 162 tem uma outra situação aqui que ele vai falar, né? Então, assim, a questão de que Cristo, até na posição do Hades que ele vai dizer aqui, que ele vai dizer que Cristo ele foi até aos mortos, né? Como diz a própria palavra Hades no grego, ela também não tem a conotação só de inferno. Ela vai dizer que é sepultura. Então, naturalmente, alguns pensam que qual é aquele estado que Cristo estava entre a sua morte e a sua ressurreição, que Cristo desceu até o inferno, né? Muitos creem nisso. Cristo foi até o inferno, pregou os mortos, como se tivesse dado uma segunda chance àqueles que estavam no inferno. Na verdade, sabemos que não tem ninguém no inferno ainda. Então, uma coisa que é refutável. A situação é que, quando Cristo ressuscita, ele diz até mesmo para Maria Madalena, quando queria tocá-lo, que ele diz o quê? Não, eu não fui ao Pai ainda. Então, como é que Cristo desceria primeiro ao inferno antes de ir para o céu? Também não tem lógica, né? Embora alguns creiam dessa forma. Então, eu creio que na questão do Hades ali, é que o corpo de Cristo estava na sepultura, né? Na sepultura, e não particularmente que Cristo tinha descido até o inferno ou em parte mais baixa para pregar aqueles que estavam no inferno ou em regiões interiores, né? O autor ele vai até deixar claro aqui que ele acredita que na questão de Coré, Datã e Abirão, que a terra quando se abriu e engoliu toda suas ovelhas, suas famílias, que eles desceram vivos ao Hades, no caso, as prisões mais baixas. Eu também questiono essa posição, mas é bom para a pesquisa, para você entender realmente a posição do autor, contrastando com a sua e com outros teólogos também que pensam diferente, ok, irmãos? Mas para a pesquisa é uma excelente obra, até porque vai esclarecer muitas coisas que você tinha dúvida e também vai te fazer pensar e pesquisar um pouco mais sobre isso, ok? Fica a dica aí, ó, essa obra, Hades, Lugar dos Mortos. Vou deixar aqui embaixo aqui do vídeo o link da descrição para você como adquirir, ok? Muito obrigado por ter ficado com a gente até agora, Deus abençoe e até o próximo vídeo.